O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de Basquete pela 11ª vez seguida ao derrotar o Macaé fora de casa por 76-66. O time agora se prepara para a estreia no NBB fora de casa contra o Bauru na próxima segunda. E no vôlei, a retomada, o Rexona Adez derrotou o Fluminense por 3-0 com parciais de 25-15 e 25-20 nos últimos 2 sets e conquistou o Campeonato Carioca pela 12ª vez. E agora, vamos falar de futebol, né? Mas vamos começar antes do nosso futebol, Marco Aurélio Carvalho. Vamos falar aí dessa vitória do Flamengo no basquete, campeão carioca de basquete e pela 11ª vez seguida. É verdade. Bacana, né? Nos últimos tempos, praticamente imbatível. Resultado, sabe de quê? De contratações bem feitas. Se a diretoria do Flamengo tivesse no futebol a eficiência que tem no basquete para contratar, as coisas no futebol rubro-negro estariam bem melhores. No basquete, contrata bem tanto brasileiros quanto estrangeiros. No futebol, o estrangeiro Canteiros, por exemplo, até agora não disse ao que veio. É verdade. Agora vamos falar do futebol mesmo, né? Não tem jeito, vamos lá. Brasileirão. Você acha que Vasco e Fluminense fim de semana? Você tem algum palpite aí? Quem é o favorito? O Vasco vai entrar em campo com um time inferior ao do Fluminense, mas muito mais motivado. O Fluminense tomou um balde de água fria, né? Uma ducha fria, podemos dizer assim também, por causa da eliminação na Copa do Brasil. Eliminação que aconteceu de uma forma surpreendente se levarmos em conta o segundo tempo. O Fluminense teve um segundo tempo excepcional, mas perdeu na disputa dos tiros livres da marca do pênalti. Então, o time entra psicologicamente já meio naquela história de feliz 2016. Um risco pequeno de cair, mais alguns pontinhos e resolve essa parada de continuar na Série A. Já o Vasco não. O Vasco entra motivado, entra querendo a todo custo a vitória, até porque ele não tem outra alternativa se quiser permanecer na primeira divisão. Então eu diria o seguinte, time por time, o Vasco é inferior, mas motivação por motivação, os vascaínos vão entrar em campo com muito mais garra. Agora, além da motivação, tem que ter realmente futebol, né, Marco Aurélio? Porque o Vasco está lá embaixo e tem que ter... Você acha que só um milagre tirou o Vasco da Série B? A campanha do técnico Jorginho é muito curiosa, né? Porque se o campeonato tivesse começado em setembro, seria uma campanha exaltada. Imagina, 5 empates, 4 vitórias, time invicto. Mas o problema é o do si. O campeonato não começou em setembro e ele herdou uma campanha muito ruim dos treinadores anteriores. Logo, 5 empates e 4 vitórias para as circunstâncias atuais não resolvem, esses resultados não resolvem absolutamente nada. Tem que vencer. Os próximos jogos têm que ser de vitórias para não depender dos adversários. Agora você falou aí que o Fluminense precisa de um pontinho, de uma vitóriazinha, mas o Fluminense precisa de uma vitória, né? Provavelmente a faixa de corte entre os que vão sair e os que vão ficar vai ser de 43 pontos. Então o Fluminense com mais uma vitória ou mais 3 empates e resolve a parada. Não creio que vá cair o Fluminense. Agora, Marco, vamos falar aí da situação do Flamengo para o fim de semana, né? O Flamengo está a 6 pontos do G4. O que você acha? Tem chance ainda? Remotas chances. E vem com um time renovado, né? Um time com substituições para os lugares de Everton, Paulinho, que já estava substituindo o Emerson Sheik, para o lugar do Alan Patrick e para a lateral direita para o lugar do Pará. Na lateral direita entra o Ayrton, no meio de campo, no lugar do Patrick, vai entrar o Luiz Antônio, já fica no lado direito e o jogador Gabriel no lado esquerdo. Eles vão rodiziar, provavelmente trocar de posições algumas vezes ao longo do jogo. São inferiores tecnicamente do que os baladeiros, mas os jogadores baladeiros, justamente por causa da balada, não estavam rendendo bem fisicamente. Invariavelmente o Everton saía de campo no segundo tempo por cansaço. Estranho para o jogador que ainda não é um veterano, né? Talvez a explicação esteja na festa. Fiscalizar a festa de jogador é algo excessivo em dadas circunstâncias, porque é invadir a privacidade no horário de folga. Agora, a festa também tem limite. O sujeito é atleta. Ele não pode também chegar num nível tal em que a bebedeira e a festa chegam a atrapalhar a parte física. Então, nessa reta final do campeonato, né, Marco? Nessa reta final, passa a ser irresponsabilidade. A folga é um direito do jogador. O que ele faz com a folga é o que se pode medir entre a diferença de ser um atleta ou não ser um atleta. Agora, Marco Aurélio, o Flamengo ainda pega o Grêmio e lá, vai jogar lá. Lá fora de casa, é difícil, quer dizer, é mais complicado ainda. Nada mais, nada menos do que o terceiro colocado do campeonato, o Grêmio. É um jogo difícil, desafiador, mas você sabe que, de novo, entra, Carla, a história da motivação.
assim como eu falei que o Vasco entra em campo motivado, os jogadores que entram agora, Luiz Antônio, Jajá, Gabriel e Ayrton como titulares, e até os que ficaram e incriminaram, é um absurdo o que os outros fizeram, eles vão entrar com uma garra excepcional. Vamos ver. Marco Aurélio, um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Para tá? você também, Carla. Aquele abraço.